Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre faculdade de cinema. É essencial se você quer dirigir filmes? Não, eu acho que não, mas eu vou elaborar por quê. Primeiro eu vou contar a minha experiência com faculdade de cinema e depois eu vou dizer mais detalhadamente o que eu acho sobre isso no final do vídeo, que vem muito da minha experiência também, né? Apenas uma opinião, mas eu fiz a faculdade de cinema, eu fiz aqui na PUC Rio e foi uma faculdade muito boa, assim, especialmente com relação ao campus, né? Uma faculdade que me abriu muitas portas também, com ótimas aulas, mas as aulas que mais me acrescentaram e o próprio curso de maneira geral, ele foi muito positivo para mim, não por causa da direção de cinema exatamente, nem mesmo de aulas técnicas sobre cinema, é um curso muito mais voltado para o pensamento, né? Para te dar um embasamento teórico e um pensamento crítico, não só dentro do cinema, mas na comunicação social como um todo, né? É um curso de comunicação social no qual você se especializa para o cinema, então é um curso muito mais voltado para a sua formação como um produtor de conteúdo de cultura, né? Que tem uma bagagem cultural, é a formação dessa bagagem, assim como o curso da UF, né? O que é diferente de outras faculdades, eu não sei muito com relação a outros estados, falei agora de duas aqui do Rio, que são as que eu conheço melhor. Mas a questão é a seguinte, a faculdade de cinema, pela minha experiência, ela não foi fundamental para os filmes que eu fiz. Porque eu lembro que eu já cheguei na faculdade com uma vontade enorme de fazer filmes. Com 17 anos, no primeiro período eu já queria fazer um curta-metragem, e eu fiz. O pessoal queria ter a experiência universitária, ir para o trote, esse tipo de coisa, e eu só queria encontrar pessoas para fazer o filme comigo, né? Aí foi quando eu escrevi o roteiro e fiz um curta, O Poeta Virtual, que eu considero o meu primeiro curta-metragem, que inclusive eu consegui depois exibir num festival de cinema, no Festival Curta Cinema. Eu ainda era muito experiente, não entendia muito de direção de atores, né? Estava chegando, estava no primeiro período, ainda nem tinha matéria de cinema, apenas uma, mas já me abriu muitas portas. Eu já tive acesso a pessoas que também queriam fazer filmes, interessadas em outras funções, como fotografia, som, direção de arte, música, produção. Então eu consegui formar uma equipe relativamente completa, todo mundo trabalhando para ter experiência, para ter currículo também, e eu também tive acesso a equipamentos que eu não teria de outra forma, né? A câmera foi, na época, em 2015, uma câmera 6, eu acho que foi a Canon 6D, que era do diretor de fotografia, que era de um período avançado, que leu o roteiro e fez o curta também, para fazer o curta, para agregar experiência. Todo mundo que está ali quer estar produzindo, e isso é uma oportunidade muito grande de colaborar e fazer coisas que todo mundo consegue levar para a sua experiência, né? Então, aí eu tive acesso à câmera, aos equipamentos da câmera, da iluminação. A pessoa que fez o som era também uma pessoa que estava num período mais avançado e estava fazendo uma disciplina onde ele podia pegar material da faculdade. Aí ele conseguiu, porque ele estava também gravando curtas de conclusão da faculdade, conseguiu usar no meu curta o equipamento de som profissional da universidade, que era muito bom. Então isso tudo foi fantástico. Além disso, a faculdade me apresentou bons mentores. Foi lá que eu tive um contato mais próximo com a filosofia, que, como você provavelmente sabe, se você acompanha meu canal, é uma paixão, né? Agora eu estou fazendo mestrado em filosofia na PUC, e foi lá que eu tive uma aula que mudou muito
a forma como eu via a própria filosofia, e eu comecei a me aprofundar bastante desde o primeiro período. Quando eu tranquei para fazer os meus filmes, tanto Antes que Ela Vá e depois o Primeiros Amigos, os meus 2 longas-metragens, a equipe, uma boa parte dela era de pessoas que eu conheci na faculdade. Então, isso é maravilhoso. É esse tipo de coisa que a faculdade vai te proporcionar melhor, na minha opinião. E não conte tanto com as matérias em si. Você está interessado em aprender sobre direção, vai estudar direção, vai ler os livros de direção, vai assistir entrevistas com diretores. O YouTube está repleto disso. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever para receber vídeos de cinema como esse toda semana. E se você está gostando do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas interessadas nesse assunto. Então, é basicamente isso que a faculdade significou para mim, foi muito um despertar cultural e uma troca com outras pessoas e várias oportunidades que se abriram para que eu pudesse fazer os filmes que eu queria fazer. Eu sempre quis dirigir, né? Pode ser que você esteja interessado em outra área, como direção de arte, fotografia ou som. Nesse caso, vale muito a pena você procurar também cursos técnicos, assim, escolas de cinema, cursos que não são exatamente um bacharel, sabe? Uma coisa que vai demandar 4 anos da sua vida. Eu acho que se você quer dirigir filmes, realmente não é necessário, assim, fazer a faculdade de cinema. A história do cinema está repleta de autodidatas, de Orson Welles a Tarantino, e aqui no Brasil, eu diria que 90% provavelmente dos grandes diretores do nosso cinema não fizeram faculdade de cinema ou alguma coisa parecida, até porque é coisa muito recente, né? A melhor faculdade vai sempre ser a prática, a experiência soberana, né? E hoje em dia é um período na história extremamente estimulante para a produção autoral. Eu falei isso no meu último vídeo sobre o cinema de autor, a política dos autores, que é algo que tem a ver com esse vídeo também, né? Se você quer fazer o seu cinema, se você quer dirigir filmes, quer se expressar, mas não necessariamente trabalhar com cinema no mercado audiovisual, fazendo outras coisas, né? Filmando coisas que você não tem tanto interesse assim, eu acho que realmente a faculdade do cinema talvez não seja para você. Talvez se você tem, por exemplo, interesse em alguma outra área, como literatura, psicologia, filosofia, vai perseguir essa outra área. Faz a faculdade na sua outra área. Você pode perfeitamente construir a sua carreira em outro campo e fazer um cinema de autor, fazer uma produção independente ainda assim, né? Que você vai inscrever em festivais, você vai levar para o mundo e vai estar no cinema, né? No mercado do cinema ainda assim, com os seus filmes. O conteúdo está aí, né? Não é mais uma coisa que está fechada na sala de aula, ele está aí, ele está na internet, basta encontrar as fontes certas para você, né? Então, é isso, realmente, qualquer coisa que você quiser aprender, pesquisa no YouTube, vai ter gente ensinando isso, é uma questão de saber quem realmente sabe do que está falando, né? E de conseguir organizar o seu tempo para não se perder e aproveitar o máximo desse aprendizado, né? A mesma coisa com livros, né? Os livros estão muito acessíveis, tem PDF, tem Kindle, então eu acho que o mundo nunca foi um cenário mais perfeito para os autodidatas. Se você está fazendo uma faculdade também, aproveite ao máximo as aulas, mas não fique dependendo da grade, não, porque isso é uma ilusão de achar que só a grade pode te oferecer esse conteúdo, né? Ainda que as grades de muitas faculdades de cinema sejam incompletas, mesmo a que eu fiz, que era incompleta na parte de som, por exemplo, que era uma matéria eletiva, se você quisesse aprender, você tinha que pegar por fora, e
outras, direção de arte também, a mesma coisa, então tem os seus buracos, né? Isso frustrou muita gente, assim como muita gente que não tinha já esse estudo mais técnico, essa bagagem mais técnica de direção, de mise-en-scène, não tinha uma busca mais autodidata, se frustrou porque não obteve muito isso da faculdade, né? Que devia estar esperando um curso técnico e não foi exatamente isso, né? A matéria de direção de fotografia, por exemplo, era uma só. Então, é isso que eu diria, para não esperar isso da grade e também não achar que faculdade de cinema é essencial, porque, na minha opinião, não é.